todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou tirar algumas dúvidas em relação ao edital do concurso na área da educação para a Prefeitura de Itapecerica da Serra e também mostrar como ficou as minhas apostilas para os cargos de professor de desenvolvimento infantil e professor P2, educação infantil. Antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Agora, a dúvida maior que ficou do vídeo que eu lancei na terça-feira passada foi em relação às dissertativas. Eu peço até desculpas, eu até coloquei naquele vídeo nos comentários fixos a observação. Eu tive um problema na edição daquele vídeo e acabou cortando a parte que eu falava que era 4 questões dissertativas. Eu até destaquei aqui, então são 4 questões dissertativas, 4 horas de prova. Portanto, são 4 dissertativas para fazer, certo? Ah, mas é pouco tempo. Sim, eu concordo. Eu acho que devia ser pelo menos 5 horas. Mas daqui a pouco eu vou mostrar uma prova da Avança São Paulo para vocês. As questões não são extensas, tá? Mas mesmo assim, você vai ter que gerenciar bem aí o seu tempo, porque são 4 questões dissertativas para fazer. E lendo aqui o edital, não está falando se tem quantidade mínima ou máxima de linhas, então não dá para saber se cada uma é 20 linhas, 30 linhas. Eu acredito que seja 20 linhas, porque aqui dá para entender, vindo no item 14.4, na prova discursiva serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do candidato em desenvolver a questão apresentada com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliadas ainda a organização do texto, a análise e sintaxe dos fatos examinados, assim como a correção gramatical. Serão levados em conta o raciocínio, a fundamentação e a sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada, considerando-se os conhecimentos específicos do cargo previsto no anexo 2, que vocês encontram no edital, e conteúdo programático desse edital, e atribuições inerentes ao exercício do cargo. Então, C4 eu acredito que fica em torno de 20 linhas, provavelmente o que dá a entender aqui é um estudo de caso, as 4, tá? E a pontuação que eu já tinha comentado é de 0 a 10 pontos. Então, cada uma, aqui não está falando no edital, mas dá a entender que cada uma vale 2,5 pontos. E somando tudo dá 10, né? E você tem que acertar no mínimo 5 para se aprovar no concurso. E não serão todos que terão as suas discursivas corrigidas. Tem essa tabela aqui no edital, que eu comentei no outro vídeo. Então, por exemplo, o professor P2 serão corrigidos somente os 40 primeiros colocados mais os empatados. Professor P3, que é do Fundamental 1, a mesma coisa. Professor de Desenvolvimento Infantil, 80, é o cargo que terão maior número de candidatos com as discursivas corrigidas, certo? E outro ponto importante aqui que não fica claro no edital tem aqui falando que você pode concorrer às vagas afrodescendente, porém aqui, por exemplo, era para estar aqui nessa tabela, por exemplo, a quantidade de quantos da cota terão suas discursivas corrigidas. E aqui não tem, só tem uma observação para o PCD, 14.3, serão avaliadas as provas discursivas do quantitativo a seguir, considerando os candidatos habilitados e com as melhores pontuações na prova objetiva, aplicando-se inclusive os critérios de desempate previstos no item 15.6 desse edital, bem como os 2 candidatos inscritos como pessoa com deficiência com as melhores pontuações na prova objetiva em sua lista específica, aplicando-se critério de desempate previsto nesse item, mas não fala do candidato na cota afrodescendente, os negros e pardos. Não tem essa observação, mas eu acredito que eles respeitem aqueles 20%. Então, por exemplo, o diretor de escola tem que reservar desses 60, 20% para a cota afrodescendente, e assim por diante, dos outros cargos. Então, eu acho que provavelmente a Avança São Paulo terá que fazer uma retificação desse edital aí para corrigir essa falha que está aqui no edital, tá? Tirando outra dúvida aqui com vocês, é sobre o Vale Alimentação. Uma inscrita aqui no canal, no último vídeo, deixou o comentário, ela trabalha em Tapecerica. O Vale Alimentação é de R$ 170 e não tem outro benefício além daqueles que já constam no edital, certo? E outra dúvida também
é em relação aos títulos, tá? Ah, eu só tenho a pedagogia, não precisa mandar agora. Só manda quem tem pós, mestrado e doutorado. Se você não tiver, não tem problema. É apenas uma pontuação a mais aí para você, certo? E outra coisa também, quem tem várias pós só pode mandar uma pós, certo? E a mesma coisa também, eu tenho uma pós e um mestrado. Você tem que escolher qual que você vai mandar. É claro, mande um mestrado que tenha a pontuação maior, certo? Outro ponto importante aqui é na bibliografia, tá? Até explicando quando vocês forem ver a minha apostila, tem algumas coisas aqui que se repetem. No caso, aqui já tem a BNCC, nessa parte aqui que tá amarela que eu destaquei. E depois volta a repetir BNCC, depois volta a repetir diretrizes curriculares, da educação básica, infantil, entendeu? Então, meio que se repetiu aqui. Eu acredito que eles também vão fazer uma retificação só para arrumar isso, porque já está aqui repetido, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como ficaram as minhas apostilas. São duas apostilas, cada uma custa R$ 15. Vou deixar no primeiro comentário fixo desse vídeo, telefone WhatsApp para contato para compra das apostilas. As apostilas são apenas digitais, portanto, em PDF, tá? Mando por e-mail, por WhatsApp, forma de pagamento, Pix ou depósito bancário. Só me chamar no WhatsApp, no telefone que vai ficar no primeiro comentário fixo, tá? Lembrando também que é apenas para os cargos de professor P2 Educação Infantil e PDI. É uma apostila só para cada. Por quê? Voltando lá no edital, a única diferença na bibliografia, é que o P2 tem esse artigo da Bernadette Gatti, a possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-pandemia. De resto, é igualzinho a bibliografia, os dois cargos. Inclusive, os cargos são em períodos diferentes, então você pode até se inscrever para os dois. A princípio, eu não vou fazer para o Fundamental 1, porque a bibliografia é mais extensa, tá? E eu vou tirar também uma semana de férias, né, daqui do YouTube. Então, se eu mudar de ideia, quando eu voltar, eu comunico vocês, certo? Mas, assim, esses primeiros autores aqui, até o Fulan, legislação nacional e municipal, e também a parte de português, matemática e informática, para você que vai fazer o ensino Fundamental 1 pode te servir, tá? Só não vai ter os outros autores. E a mesma coisa vale também para o pessoal do que vai fazer para os cargos de nível médio. A apostila que tem português, matemática e noções de informática são os mesmos para todos os cargos, tanto nível médio quanto superior. Então pode servir para você, certo? Vou mostrar primeiro a apostila 1, que é a apostila que tem conhecimentos específicos, legislação e dissertativas. Essa aqui custa R$ 15, né? Daqui tem meu telefone para contato, tem o sumário direitinho, tem as páginas. Então, você clicando aqui, por exemplo, ele já te direciona para a página. Deixa eu escolher um aqui, Paulo Fuchs. Daí aqui já tem o título. Alguns autores no final tem mapa mental ou tem questões. Não consegui achar questões de todos. Foi até difícil fazer essa apostila, porque muitos autores são inéditos, nunca foram cobrados em concursos, ou são livros atuais, lançados em 2020, 2021, 2022, então não vai ter mesmo, certo? Também temos legislação nacional e municipal, então todas as legislações de Itapecerica, regimento das escolas, estatuto dos servidores, e os outros dois têm estatuto do magistério, estão aqui, certo? E aqui tem as dissertativas, que eu coloquei aqui as orientações do edital em primeiro lugar, e depois orientações de como você pode estruturar as suas dissertativas. E por fim, também tem provas da Banca Avança São Paulo. Daí eu aqui peguei umas provas de professor, sendo duas de educação infantil e uma de educação básica, tá? Daí aqui são as questões da Avança São Paulo. Tirando as de português, que pode ter algumas com textos mais extensos, o demais não são questões assim extensas ou muito difíceis para você ficar pensando, não tem muita imagem ou gráfico, certo? Então você não vai perder muito tempo resolvendo essas questões. Daí talvez eles colocaram 4 horas por causa disso, né? Mas realmente é pouco. Acho que no mínimo tinha que ser 5 horas, se vai ter quatro dissertativas, né?
E a outra aqui para fechar, a azul, tem língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e noções de informática. O valor dela também é R$ 15. Você pode comprar as duas apostilas juntas ou separadas. Ah, eu preciso só dos conhecimentos específicos porque eu já tenho material de português, matemática, informática, tudo bem. Ou ao contrário, ou então no seu caso, que você só vai fazer o para algum cargo de nível médio, daí essa aqui vai servir para você, certo? Ou então você quer adquirir uma agora em janeiro e a outra em fevereiro, não tem problema. Eu já fiz para você ter essa liberdade e também para não ficar muito extenso, porque se eu se tivesse juntado as duas, ia dar mais 600 páginas, certo? E as apostilas, elas estão numa formatação para impressão e também encadenamento. E outro ponto importante é que as apostilas têm senha, tá? Desde a apostila de educador infantil de Jundiaí, eu estou colocando senha para evitar que compartilhem, esteja pirataria, certo? Então tá aqui a apostila de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Então tem tudo aqui de língua portuguesa que está no edital, matemática também. Aqui essa parte de raciocínio lógico me deu um trabalhinho, porque nas outras apostilas eu colocava só questões como exemplo. Aqui não, eu coloquei a parte teórica mesmo de raciocínio lógico, que a Banca Avança São Paulo gosta muito de cobrar a tabela verdade, principalmente, tá? Então é um ponto que você tem que dar atenção. Então eu dei um foco aqui na parte teórica, por isso que também me deu trabalho e eu demorei mais um pouquinho, né? Aqui de informática, com imagens, bem assim didático, a parte de informática, certo? E aqui no final também tem questões anteriores da Avança. Tem duas provas de professor que tem informática e matemática e raciocínio lógico, e tem uma aqui de um cargo de nível médio, que também tem informática e matemática, só para vocês terem noção de como pode cair na prova de vocês, certo? E para fechar aqui, a primeira apostila de conhecimentos específicos, legislação discursiva, ficou com 369 páginas. E a apostila de português, matemática e informática ficou com 274 páginas, certo? Cada uma R$ 15, vai ficar no primeiro comentário fixo o meu telefone e WhatsApp para contato para compra das apostilas. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!